Boa noite, Angola. Boa noite para si que está na nossa companhia todos os sábados. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa que o conecta ao mundo dos negócios e bem-estar. Conexão Imobiliária. Este é o quadro Conectados, onde respondemos às suas questões e também recebemos as suas sugestões, porque este é o programa feito a pensar em si. Agora vamos à questão do André Paulo Bunga, que diz: cordiais saudações. Preciso de uma ajuda sobre o que fazer a respeito de um assunto muito delicado. Eu construí no terreno de uma ex-sogra, na província de Benguela, em 2014. Já fomos à Procuradoria para solucionar a situação e não tivemos sucesso. Eu não tive filhos com a filha dela e tivemos um acordo verbal e fiz uma construção definitiva avaliada em 13 milhões de kwanzas. A sogra reivindica o espaço e eu apenas o dinheiro gasto na obra. Ela não tem como fazer devolução. Estou sem condições para pagar um advogado para recuperar esses valores porque ela constituiu um advogado. No ano de 2017, pus o imóvel no aluguer na intenção de recuperar os valores monetários, mas a senhora ia lá fazer bastante confusão para receber a casa. Tentei fazer um acordo com ela neste ano em curso, não aceitou. O que devo fazer? Me ajudem. Caro André Bunga, a situação que apresenta é complexa, mas poderá, e aconselho a dirigir-se à Ordem dos Advogados, que lhe poderá ajudar caso não tenha condições financeiras para contratar um advogado, e lá vai obter com certeza a resposta de como poderá ser ajudado. E agora vamos à pergunta do Gilson Pereira. Tem 3 questões. A primeira é: será que uma pessoa que trabalha na função pública pode fazer crédito habitacional? Ora bem, a resposta é simples. Os funcionários públicos são pessoas como qualquer outras e, por isso, sempre que necessitarem de algum crédito pessoal ou habitacional, devem solicitar exatamente da mesma maneira que qualquer funcionário do setor privado. Qualquer pessoa que queira ter um crédito aprovado, independentemente de onde trabalha, necessita apresentar garantias ao banco, pois, de outra maneira, não é possível o mesmo aprovar o empréstimo. Os bancos não emprestam dinheiro a quem não tem forma de provar que pode pagar. A segunda questão do Gilson é a seguinte: é possível um cidadão com 68, 70 anos pedir um crédito habitacional? E se não, será possível pedi-lo como pai e registar em nome do meu filho? Isso tudo em função da minha idade? A resposta é simples. A idade é um fator que condiciona a concessão de crédito por parte do banco, principalmente quando o prazo de financiamento escolhido
ultrapassa o limite máximo estabelecido pelo banco ou pela financiadora. O que varia de banco para banco, por exemplo, é se o limite estabelecido pelo banco for de 80 anos de idade e o prazo de financiamento 25 anos de idade. Para pedir o crédito, a idade máxima deverá ser de 55. Espero que tenha conseguido responder a sua questão. Este foi o quadro Conectados. Lembrando que a sua contribuição é de extrema importância para o nosso crescimento, não deixe de enviar as suas questões, as suas perguntas para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Recebemos e temos recebido várias perguntas sobre questões financeiras, por isso resolvemos passar novamente no quadro Conexão a entrevista com o Dr. Danilson Mateus. Acompanhe-nos. Boa noite, caros telespectadores. Hoje temos aqui um tema muito especial que é crédito habitação. Connosco temos um convidado, Dr. Danilson Mateus, consultor de finanças pessoais, que vai nos trazer muito boas informações sobre o crédito de habitação. Dr. Danilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo por perguntar crédito de habitação numa linguagem muito simples, numa linguagem que todos lá em casa possam entender. Crédito de habitação, o que é e para que serve? Muito boa noite, Miguel. Agradecer pelo convite e antes de começar a responder, dizer que é muito bom essa vossa iniciativa para que as pessoas possam aprender mais sobre aquilo que devem fazer, de modo a que possam conseguir a sua casa. Isso é muito bom. Entretanto, respondendo já diretamente à sua questão, o crédito de habitação, o que é? É nada mais, nada menos do que um crédito que a pessoa pede para poder comprar uma casa. É um financiamento que o banco tem, os bancos têm esse produto e permitem que as pessoas consigam comprar assim a sua casa, de modo a que tenham essa situação resolvida sem ter muitos constrangimentos. E como é que funciona o crédito de habitação em Angola? O crédito de habitação em Angola funciona da seguinte forma, e isso é bom que as pessoas em casa saibam. Têm de ter os seus rendimentos domiciliados no banco, é importante que sejam trabalhadores efetivos de alguma empresa e têm de ter também um avalista que forçosamente terá de ter também as mesmas condições. O avalista é a pessoa que vai assinar em como garante que se houver alguma situação de incumprimento com a pessoa que pediu o crédito, então ele estará ali que é para poder assumir aquela responsabilidade. E depois da pessoa conseguir localizar o imóvel, dirige-se ao banco e pode fazer a simulação que é para saber se está em condições de pagar uma casa daquele montante ou não. Quando falamos em crédito habitação, estamos a falar de crédito ou a construção, ou a aquisição, ou numa reforma. Portanto, o crédito de habitação, ele estende-se a este modelo, este padrão. Quais são os regimes de créditos que existem no nosso mercado? Bom, nós podemos dizer que existem 3 regimes de crédito e vamos fazer a distinção da seguinte forma. Tem o crédito habitação, que é para a compra efetiva de uma casa. Tem o crédito habitação para aquelas pessoas que já têm uma casa, mas precisam fazer algumas obras para melhorar a casa. E tem o crédito habitação, que é destinado para a construção da casa própria. Como é que se pode aderir a este modelo de crédito na banca? Bom, para aderir a esse modelo de crédito na banca, as pessoas têm de tentar localizar um imóvel,
têm de primeiro, como já havia mencionado, terem os seus salários domiciliados no banco, ou seja, têm de receber os salários no banco. Depois de encontrarem um imóvel, podem se dirigir ao banco e pedir que o banco faça uma simulação para saberem quanto é que eles podem receber para a compra da casa. Não é mais fácil as pessoas primeiro falarem com o banco, saberem se têm capacidade para fazer um financiamento e depois de procurar um determinado imóvel que estão à procura para adquirir? Acaba sendo mais fácil assim, de facto é mais fácil. E até é possível em muitos bancos, se as pessoas entrarem para os sites dos bancos, conseguem encontrar já algumas informações também relacionadas com a documentação necessária e acaba facilitando mais o trabalho nesse campo. Em termos do crédito, normalmente as prestações como é que são? Como é que são o modelo de prestações que normalmente os créditos que nós temos no nosso mercado? Bom, falando de modelos de prestações, durante um tempo havia taxas fixas, mas de um tempo a essa parte já não existem taxas fixas. As taxas agora são indexadas a Luibor 1 ano, e depois cada banco vai aumentando um spread que é para poder ter aí o seu lucro. Como é que nós podemos, numa linguagem mais simples, explicar às pessoas o que é Luibor, o que é um crédito progressivo, o que é um crédito misto, o que é um crédito variável? Como é que o doutor pode nos explicar isso? Exato. Vamos falar da seguinte forma. A Luibor é a taxa de referência do BNA, que é o Banco Central. É a taxa base que serve para as operações de crédito e depois, com essa taxa aplicada ao crédito, os bancos vão aumentar mais 1, 2 ou 3%, que é, na realidade, o ganho do banco sobre aquela operação de crédito. Quais são há alguma regra sobre o montante de financiamento, algum limite do montante de financiamento de crédito bancário? Bom, limite não há. Existem alguns bancos que, quando o valor do financiamento chega a 50 milhões de kwanzas, eles consideram aquele financiamento como sendo um financiamento de investimento, um crédito de investimento. Mas limite não há. Isso é sempre negociado caso a caso com cada um dos clientes. Então, quer dizer que neste momento a banca dispõe até 50 milhões para um crédito de habitação, podendo aumentar ou não, dependendo do agregado familiar e do rendimento que a pessoa também apresenta. Exatamente. E depende também de cada banco. É importante que as pessoas lá em casa saibam disso. O banco pode financiar montantes parcial, total, ou pode financiar um valor superior. Como é que isso funciona normalmente quando o banco pode ou permite aumentar um valor acima dos 50 milhões? Bom, os bancos não financiam a totalidade da compra das casas. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma, e vou voltar a dizer novamente, aí varia de banco para banco. Há bancos que aceitam financiar 70% do valor do imóvel ou da avaliação do imóvel. Há outros bancos que podem financiar até 85% e há bancos que financiam até 90% do valor do imóvel ou da avaliação do imóvel. Se o banco só financia 60%, quer dizer que o cliente ou o comprador terá que ter o diferencial. Exatamente. Isso é suportado como? É suportado, inicialmente a pessoa já tem que ter esse montante disponível, o historial, ou ter um fiador, por exemplo, ou ter alguma aplicação. Há outros métodos que pode-se aplicar esse diferencial? Bom, na maior parte das vezes a pessoa tem de ter o diferencial já no princípio, que é para poder dar avanço à operação. E se não tiver? Se não tiver, pode ser negociado com o banco. Os bancos são entidades de bem e podem sempre negociar caso a caso com cada um dos clientes. Quais são as garantias que normalmente os bancos pedem para o cliente aceder a um crédito de habitação? Para ter um crédito de habitação, as garantias são o aval de alguém,
que é a pessoa que vai assinar e se vai responsabilizar pela dívida caso quem pediu o crédito não consiga pagar. É importante também que se faça a hipoteca sobre o imóvel que vai ser adquirido e há também a necessidade de se fazer tanto o seguro multirriscos para o imóvel, bem como o seguro de vida para quem pede o crédito de habitação. No caso do fiador, o fiador é o garante em caso do proponente não conseguir pagar, não é? Mas ele também está a comprar o bem, ou não? Nós aqui, em geral, usamos mais a figura do avalista do que do fiador. E o avalista tem responsabilidade solidária para com o crédito. A dívida não é só de quem pediu o crédito de habitação, mas também é de quem assina como avalista da operação. Ok. Mas o banco tem o bem como hipoteca, o banco tem a garantia do próprio bem. É suficiente? É preciso sempre ter um avaliador ou pode prescindir do fiador nessas situações? Em alguns casos pode-se prescindir do fiador, dependendo do perfil do cliente, o tempo de relacionamento que já tenha também com o banco. Em alguns casos pode-se prescindir. Que documentos é que se pode preparar para ir ao banco, levar, depois de ter um imóvel como uma hipótese de compra? Que documentos é que são importantes para o banco avaliar e poder conceder o crédito? Bom, falando sobre os documentos necessários, aqui nós vamos ter que fazer uma distinção, porque mencionei que há 3 regimes para o financiamento da habitação, então a documentação também depende desses regimes. E falando especialmente do primeiro regime, que tem a ver com a compra na totalidade da casa, de uma casa já pronta, ali existem 2 vertentes, que tem as casas que já têm toda a documentação, que têm o registro já na Junta de Habitação, que são, por exemplo, as casas da Baixa, Alvalade, de São Paulo, e tem as casas que, apesar de já estarem prontas, mas ainda não têm toda a documentação. São as casas que estão a surgir, por exemplo, em Talatona, Benfica, Morro Bento. Então, para as casas que já têm toda a documentação, é necessário o contrato de promessa de compra e venda, é necessário também a certidão do registro predial daquele imóvel e é necessário também a escritura pública em como a pessoa que está a vender a casa é realmente o titular e proprietário daquela casa. Agora, no caso em que a casa é uma casa que foi construída, por exemplo, em Talatona, Morro Bento e ainda não tem toda a documentação, ali é necessário, para além do contrato de promessa de compra e venda, é importante também que tenha um documento da pessoa que está a vender a confirmar que efetivamente vai passar a titularidade da casa para esta pessoa. E no caso dos projetos habitacionais ou condomínios, então o promotor imobiliário passa também uma declaração a falar que fará a cedência da titularidade do imóvel para o comprador. Nestas situações em que o comprador tem que levar toda essa documentação para o banco, é a tal avaliação que o banco faz para saber se o imóvel está em condições de ser financiado, não é? Exatamente. Pronto. E no caso da construção? E no caso da construção, a documentação necessária prende-se com, aí já não tem o contrato de promessa, porque a pessoa já é titular do terreno, então ali a pessoa vai ter que apresentar um orçamento daquilo que vai ser o custo total da obra, vai apresentar também a planta que vai ser da casa que será erguida ali e terá de apresentar também a documentação legal do terreno, de preferência até a escritura, bem como um contrato com uma empresa que irá fazer a fiscalização da obra. Nas situações de reformas, é uma situação mais fácil, o que é necessário também ser feito? Bom, as situações de reforma, tal como mencionou, são mais fáceis. Ali a exigência acaba sendo mais reduzida
e a pessoa apresenta a documentação que tem, desde que os montantes para a reforma não sejam muito elevados. Quais os prazos de amortizações que nós temos nesses financiamentos? Bom, isso também varia de banco para banco. Existem alguns bancos que têm a amortização por um período de 15 anos, existem outros bancos que têm a amortização por um período de 20 anos e outros bancos ainda a amortização vai até os 30 anos. Mas é importante referir aqui que, independentemente de alguns bancos fazerem o crédito à habitação para 15, 20 ou 30 anos, todos eles têm algo em comum, que é a pessoa que vai pedir o crédito, no ato da solicitação, a prestação é medida em função da idade, ou seja, não poderá ser carregado um crédito para além dos 60 anos de idade da pessoa que está a pedir o crédito. Muito bem. Isso é referente aos dois titulares da aquisição? Aos dois. A idade dos dois titulares, ok. A habitação, este prazo de 30 anos que normalmente as pessoas pedem para o crédito, se a pessoa tiver necessidade de desfazer do imóvel ou porque já não quer viver naquela casa, é possível ela negociar a venda da casa com essas prestações, vender a casa e antecipar o pagamento? Como é que funciona estas situações? As pessoas podem sempre negociar. Se porventura houver alguma situação que as impeça de continuarem, podem sempre negociar. Porque o importante é que haja sempre o diálogo com os bancos. Porque os bancos têm de saber de tudo o que se está a passar na vida financeira do cliente para permitir que hajam ajudas. Como é que se faz essa alteração e que custos é que isso pode ter para o cliente? Bom, essas alterações ou liquidações antecipadas, se tiverem de ocorrer, o cliente pode fazê-las sempre que desejar. Sempre que desejar. Tem custos? Tem custo, mas é um custo simbólico, que em geral é 1 ou 1,5% do valor a ser liquidado. Quais os procedimentos que o banco precisa para aprovar um crédito de habitação? Para aprovar um crédito de habitação, o banco vai recepcionar a solicitação do cliente, vai certificar a efetividade, ou seja, vai se certificar de que aquela pessoa e o seu avalista realmente são trabalhadores efetivos da empresa cuja documentação lhes foi entregue. Tem de certificar também a veracidade, a legalidade da documentação da casa que é apresentada e depois é feita também a avaliação do imóvel. O banco tem que certificar que o imóvel tem condições para as pessoas poderem viver, não é uma casa que se calhar está a ser vendida por um preço muito acima daquilo que é o preço do mercado. E depois de certificar essas questões, vai-se preparar a proposta para se poder fazer uma análise em função do risco do crédito que poderá apresentar. De uma forma geral, com a sua experiência, as pessoas têm cumprido com os créditos que têm adquirido? Podemos dizer que felizmente as pessoas têm se esforçado para cumprir, têm de facto se esforçado para cumprir. Em caso de cumprimento, ou os casos de incumprimento que tem havido, como é que o banco tem resolvido esses problemas? Como é que que medidas é que o banco toma para resolver esses conflitos? Bom, vamos para já dizer que os bancos são entidades de bem e sempre que existem situações em que os clientes têm alguma dificuldade para poder fazer o pagamento dos seus créditos de habitação, e não só, os bancos tentam sempre o diálogo. E com base no diálogo vai-se tentando encontrar várias soluções, várias alternativas, para que se consiga então encontrar mecanismos que permitam ao cliente voltar a fazer os pagamentos de forma regular. Só depois de esgotadas todas as possibilidades é que ali o banco haveria de entrar para uma situação em que teria que fazer a hipoteca do imóvel, mas isso em último caso, apenas em último caso. Que vantagens
tem para o cidadão adquirir crédito imobiliário, crédito de habitação? São muitas as vantagens. Se eu tivesse que falar todas as vantagens aqui... Algumas, as linhas principais, digamos assim. Bom, então vou mencionar as linhas principais. A primeira é o facto de a pessoa poder ter a sua casa sem ter de juntar muito dinheiro. Porque, como nós sabemos, o preço de uma casa não é o preço de um terreno. Uma casa custa mais dinheiro. Então, se a pessoa tivesse que juntar todos os meses até conseguir ter o dinheiro para comprar a casa, poderia levar mais de 10 anos na maior parte dos casos. Essa é uma das vantagens. E a outra vantagem é que quando a pessoa tem a sua casa, consegue dormir mais tranquilo, tem mais segurança, consegue ter até maior estabilidade em sentido pessoal, profissional e familiar. Dorme mais tranquilo quando consegue pagar as prestações. Exatamente. Porque as prestações também tiram sono, não é? Isso é verdade. Então, isso é verdade. Entre estas, há mais alguma que queira citar? Bom, há ainda também a vantagem de que, visto que muitas pessoas acabam vivendo durante muito tempo na renda, o dinheiro que vão pagar ao dono da casa, mas vale pagar ao banco e depois ter a casa como sua. E também não deixa de ser um investimento, não é? Exatamente, Não é? É um grande investimento. Amanhã, se quiserem vender, podem sempre fazer negócio com a sua casa. Exatamente. De uma forma geral, que mensagem quer passar os nossos telespectadores sobre a banca, sobre aquilo que deve fazer, sobre o que é importante ter em conta para ter acesso ao crédito de habitação? Em linhas gerais, é muito importante que as pessoas tenham a consciência e aprendam que é importante fazer passar os salários pelo banco. Porque quando se trabalha com o banco, a pessoa cria um histórico. É como acontece numa relação entre duas pessoas. À medida que vão se relacionando, vai fazendo com que elas se conheçam melhor. E com o passar do tempo, tem ali um histórico de amizade de muito tempo. Então, quanto mais cedo nós começamos a trabalhar com os bancos, mais facilmente também ficamos habilitados ou temos possibilidades de poder receber do banco vários tipos de produtos, como crédito de habitação ou outros tipos de crédito. Então é muito importante trabalhar-se com os bancos, porque eles estão dentro do sistema financeiro e conseguem ajudar-nos de uma forma que dificilmente poderíamos encontrar uma pessoa, por muito generosa que fosse, conseguir ajudar-nos dessa forma. Muito obrigado. Tivemos aqui esta entrevista com o Dr. Danilson Mateus, que trouxe algumas informações que são muito importantes para lá em casa saber o que é que se pode decidir. Quem quiser adquirir um crédito de habitação, já sabe, daqui levou algumas informações importantes. Boa noite, muito obrigado, até o próximo sábado. E assim terminamos este quadro com o Dr. Danilson Mateus. Não saia daí, vamos passar já para o próximo quadro. Mais uma vez, bem-vindo ao quadro Antes do Primeiro Tijolo, com o arquiteto António Gameiro. Vamos passar já a seguir. Boa noite. Hoje vamos falar das paredes. Paredes que vedam o exterior da casa e das paredes que fazem as divisórias da casa. No programa passado estivemos a falar das fundações e falamos dos vários tipos de fundações que nós podemos fazer. Estão sempre em função do projeto
e também em função do terreno que existe para a construção, onde vamos construir. Então, depois de fazermos o alicerce, uma fundação contínua, nós vamos, sobre esta fundação que está sempre a um nível mais elevado que o nível do chão, né? É necessário nós começarmos a escolher que tipo de material vamos usar para fazer a tal parede. Os materiais são vários. Existe o adobe, que muita gente conhece, e este adobe é feito de várias formas. O adobe é um material muito bom porque tem um isolamento térmico muito grande. Se nós utilizarmos também o chamado tijolo burro, que é um tijolo pequenino, muito compacto, feito de argila, e com umas melhorias em termos de outros materiais ligantes como a cal ou mesmo o cimento, torna-se um material, o chamado tijolito, que também é um material excelente para nós fazermos paredes. Podemos fazer também paredes com um tijolo que nós conhecemos, o tijolo que tem vários furos, tem vários tamanhos também. Podemos fazer também muros com o chamado bloco de cimento. Para além do material tradicional, que é a madeira, que também existem muitas casas que são feitas em madeira. Um dos grandes problemas que existe é qual o material que nós vamos selecionar para fazer as paredes. Já disse que o material em argila, que é o que nós chamamos de adobe, é um material excelente, é muito bom. Tem um isolamento térmico e também um isolamento acústico muito bom. Este material pode ser melhorado com a cal ou com uma mistura de cimento e vai torná-lo cada vez mais compacto. Há quem faça secando este material ao sol, mas há quem também seca e consegue uma resistência maior quando coloca o adobe numa espécie de forno. Portanto, ele é envolto em capim ou lenha e faz-se uma fogueira para se queimar o adobe e ele torna-se cada vez mais compacto, mais rijo, mais duro. Também podemos eleger esse material. Existem o seguinte, quanto mais parede existir, mais cara se torna a parede. Quer dizer, se a parede tiver mais aberturas, se tiver janelas grandes, vamos gastar menos material e, portanto, isso significa que a parede vai ficar mais barata. E temos que ter este cuidado. É necessário que as janelas tenham um determinado tamanho no projeto para permitir a ventilação, para refrescar os cômodos, mas também para permitir que haja uma iluminação natural
sempre que houver sol, e é muito importante que às vezes o sol penetre por causa dos raios ultravioletas. E, portanto, temos que ter este cuidado no projeto, quando elaboramos o projeto, de, sobretudo nas salas de estar, salas de jantar, usar o mínimo de parede possível para podermos ter esta relação muito importante, que é estar dentro de casa, mas também podermos visualizar o que está fora. E isso consegue-se com a utilização desses materiais. Uma atenção especial que tem que se fazer quando se está a levantar os muros é sempre que há uma janela, sempre que há uma porta, que nós chamamos os rasgamentos, tem que se ter o cuidado de, quando se está a levantar o muro, quando se chega na parte superior da janela ou da porta, colocar um reforço, não é? Um reforço, para que ao colocarmos os outros materiais, as outras peças que vão da janela até a altura onde vai começar o teto, poderem se sustentar e não caírem na abertura que nós fazemos, que é a janela ou a porta. Esse material, normalmente, em função dos materiais que estamos a utilizar, é feito de um material muito mais resistente. Às vezes faz-se esse material, essa peça chama-se um lintel, é feita de argamassa de cimento, às vezes também é reforçada com um ferro para que ela possa, digamos assim, aguentar o peso do material que vem de cima, para não fazer este movimento de flexão. Os muros externos da casa, normalmente essas paredes são mais grossas do que as paredes que fazem as divisórias dos quartos, da casa de banho, etc. Utiliza-se um material mais largo. Normalmente as paredes de fora têm 20 centímetros de largura. Há material que pode ser, que é feito já com estas dimensões, o bloco de 20, o bloco de 12, o bloco de 15, portanto são os materiais que nós escolhemos, o de 20 para fazer as paredes exteriores, o de 12 ou de 15 ou de 10 para fazer as divisórias interiores. Quando nós estamos a construir com paredes que esses materiais, onde a forma de colocar os materiais, nós vamos colocá-los de forma que haja uma diferença sempre entre as partes que ligam. Quando se liga um tijolo com o outro, né, tem uma argamassa, pousamos em cima de uma argamassa, ligamos com uma argamassa. Quando vamos colocar o tijolo de cima, a parte de ligação não pode continuar de baixo até cima, tem que se fazer sempre de forma a que esses materiais fiquem entrelaçados, né? Fiquem sobrepostos, de forma que haja sempre esta sobreposição entre eles. Esta forma de se trabalhar as paredes tem muito a ver depois com aquilo que nós também
queremos que seja o acabamento final. Muitas vezes não se faz o reboco da parede. Muitas vezes deixa-se, em função do material que nós usamos, deixa-se visível esta ligação que se faz quando se colocam os blocos ou os tijolos uns em cima de outros, para que seja depois aproveitada a textura do próprio material para nós fazermos com que ele seja visível. E aí podemos pintar, usar cores próximas da cor do material para fazer esses acabamentos. E, portanto, existe uma gama muito grande de formas de nós podermos construir paredes. Estamos a falar de parede de uma vivenda, de uma casa normal. Mas também há situações em que nós temos que construir paredes para fazer contenções. Por exemplo, vamos proteger a área da nossa residência construindo uma parede que vai servir de contenção a, por exemplo, uma encosta, a águas, a muro, muitas vezes aquelas situações que há deslocamentos de areias, né? E então precisamos de fazer muros para conter. Esses muros já são feitos de uma outra forma, com outros materiais, onde se utiliza muito a armadura, o betão, de forma que sejam perfeitamente compactos. Já são, digamos, paredes diferentes das paredes das casas. Depois de construirmos a parede, temos que fazer aquilo que nós chamamos o acabamento. Estamos a utilizar bloco ou tijolo, estamos a utilizar areia, estamos a utilizar o cimento, água, enfim, outros materiais que têm os seus custos e a forma como eles são gastos. Depois do muro construído, vamos fazer aquilo que nós chamamos de acabamento. O acabamento, como eu disse há bocado, pode ser deixado tal como o material que nós utilizamos. É na escolha do material que depois já estamos a pensar qual o acabamento que este material, que esta parede, este material feito nesta parede vai ter no fim. Estes acabamentos podem ser também, depois da parede construída, vamos rebocar, fazer um reboque com uma massa fina e alisá-lo. Mas também podemos utilizar, muitas pessoas gostam de utilizar determinado tipo de, vamos chamar, material de acabamento, que pode ser um azulejo, pode ser uma pedra, pedras pequenininhas, enfim, que vão dar uma textura diferente de como esta parede fica finalizada. Ou através de um reboque com massa fina, ou vamos colocar determinado tipo de azulejo diferente, com distintas texturas, distintas cores, para fazer este acabamento na parede. O mais usual é nós pintarmos as paredes. Portanto, geralmente o pedreiro, quando faz o alisamento da parede, tem tendência em fazer de forma que depois possa fazer com que este material que ele vai utilizar, ele depois finalize em boas condições.
para então, por cima deste acabamento, dar uma determinada cor, uma determinada pintura. A tinta, que pode ser de várias cores, muitas vezes tem a ver com os gostos do cliente. E o que é que se faz? Ou uniformiza-se toda a parede, ou na altura da construção, ali onde ficam os pilares, né, nós podemos diferenciar as cores. Muita gente gosta de realçar ali onde está aquela estrutura de sustentação, que são os pilares, que são os lintéis, e pinta de forma diferente. Mas isso é o gosto do cliente e, portanto, esses materiais de acabamento vão depois orçar em função da qualidade que teremos. E assim finalizamos essa questão das paredes, que são as paredes divisórias, as paredes exteriores da casa e as paredes divisórias. Vamos no próximo programa falar do que vem a seguir as paredes, que são as coberturas. Então, muito boa noite e até o próximo programa. Obrigado por nos ter acompanhado nesta rubrica Antes do Primeiro Tijolo com o arquiteto António Gameiro. Já sabe, pode utilizar os nossos contactos para apresentar as suas perguntas ou sugestões para melhorar o nosso programa. E agora vamos passar para o quadro Vamos à Reforma com o nosso arquiteto Risso Serrote, que vai falar sobre orçamentos e contratos de empreitadas. E muito boa noite, telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Vamos à Reforma. E hoje, tal como prometido, vamos falar da última etapa que antecede a nossa obra de reforma, que é a escolha da empresa para a construção e a adjudicação e a celebração do contrato. Depois de analisar muitos orçamentos e ver os melhores preços que são favoráveis para si, chegou a hora de escolhermos o melhor preço e o melhor tempo de execução da sua obra de reforma. Logo depois de ter todos esses itens bem definidos, chegou aquela hora em que vai procurar convidar o construtor para ter uma conversa amena, uma reuniãozinha em que se vai abordar todos os aspectos inerentes à obra que se pretende fazer. Mas para perceber bem como é que isso funciona, vamos tentar montar um cenário, uma pequena cena teatral em que, com um convidado que nós temos aqui hoje, para falarmos como é que isso ocorre. Muito boa noite, Sr. Erlander de Menezes, que por sinal também é arquiteto e construtor. Conta-nos lá, como é que funciona? Vamos tentar simular uma cena. Eu sou o cliente, gostei do seu orçamento e queria ficar com os seus serviços. Como é que nós começamos esse trabalho? Podia contar aqui aos telespectadores como é que tudo funciona? Boa noite, telespectadores. Desde já agradeço o convite. Como estamos numa simulação de contrato, agradeço por ter adjudicado o contrato com a minha empresa. Olha, por acaso eu gostei muito não só das vossas cláusulas aqui apresentadas, mas também o valor e o tempo de execução, não é? Desde já eu posso submeter já a primeira assinatura, não é?
Também agradeço por ter aceito estar cá, não é? Para a gente ter essa reunião. Mas eu gostava de saber, bem, tendo em conta que eu sou leigo na matéria, não domino nada sobre obras, gostava de saber o que é que vem a seguir, né? Depois da assinatura do contrato. Faz favor, pode assinar também. Ok. Queria saber o que é que vem a seguir, não é? O primeiro passo, depois do contrato, é a montagem do estaleiro. Ok. A montagem do estaleiro é onde nós vamos reunir as condições de trabalho, tanto para os técnicos, máquinas, o arquiteto terá que ter um lugar onde estará sempre em contacto com a obra, qualquer alteração, vai fazendo no papel para dar ao empreiteiro ou Ok. ao construtor, a pessoa que estiver lá a executar a obra, para estar lúcida do que está a fazer. Ok. E será que eu poderei visitar a obra quando quiser ou tem assim um programa estabelecido? Vocês têm um programa já definido para visitas à obra? É assim, pode visitar a obra quando quiser, desde que ligue com antecedência, porque às vezes estamos a fazer um trabalho e temos que alertar o pessoal que não podemos, se calhar, sujar ou deixar muito material no meio do caminho, porque o dono da obra vem, para ele poder circular à vontade. Então, se calhar, era bom sempre dar uma pitadinha e preparar o uniforme para a proteção, o seu capacete, a sua luva, a sua bota, porque há sempre pregos, ferros, arame queimado no piso, então pode haver algum acidente. Então, eu consigo perceber, quer dizer que vocês vão ter que manter todas as condições, não só de higiene, mas também de segurança no local da obra, para que não haja nenhum tipo de acidentes. E pergunto-me, referiu-se também ao material que vai ficar ali à volta, que tem que se fazer essa limpeza. Vocês organizam o estaleiro de forma que tenha espaço para cada coisa, ou é uma coisa... Não, totalmente está tudo organizado. A área social, longe da área de trabalho. Ok. Tem a área das áreas úmidas, que a gente chama das áreas úmidas, que é a zona do refeitório, os WCs, também distantes. A área de trabalho é mais próximo à obra, para não haver muitos gastos, nem de combustível, material, trajeto, porque mesmo um trabalhador a fazer um trajeto 100 metros, enquanto o estaleiro, se estivesse mais próximo, fazia menos tempo, já ajuda no tempo de execução. Já conseguimos suprir ou cumprir com os prazos dados ao cliente. Ok, assim é mais interessante. Eu fico satisfeito por saber que vocês mostram ser uma empresa bastante séria, não é? Vocês vão cuidar não só das condições higiênicas, têm alocado o material de maneira correta, vão preservar as questões de segurança e também vão primar pelos prazos. Então, nessa ordem de ideias, eu posso dizer que estou feliz por ter feito o contrato convosco, não é? Então, daqui agora é mãos à obra, não é? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, aqui foi uma pequena simulação de como ocorre uma reunião no ato de adjudicação da obra. Se gostou e se está interessado em começar já a sua obra, não perca tempo. Faça exatamente algo desta natureza. Ou melhor, se puder, lembre-se sempre, para si que é construtor ou para si que é cliente, o facto de receber o orçamento não dita que já foi feito um contrato de prestação de serviço. 2 elementos devem estar sempre acompanhados. O melhor de tudo é que entramos para uma nova etapa do nosso programa Vamos à Reforma. O que é que vai acontecer agora? Vamos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Se estiver aí na próxima semana, vai prestar atenção ao que vai acontecer. Boa noite, telespectadores. Arquiteto Elander, muito boa noite. Obrigado por ter cá vindo. Obrigado. Também agradeço. Desde já, um conselho, fiquem sempre atentos aos construtores, quando vão para realizar a obra, ter sempre um estaleiro, nem que for mínimo, as mínimas condições,
para que a obra decorra nos devidos moldes. Esse é o meu conselho para os clientes. Aqui está. Muito obrigado. Terminamos aqui esta rubrica com o arquiteto Rício, que deixou aqui as informações essenciais. Portanto, não deixe de acompanhar a nossa edição, que teremos mais novidades para si. E chegamos ao fim do nosso programa Conexão Imobiliária. Já sabe, pode utilizar os nossos contactos para apresentar sugestões ou críticas para conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Contamos consigo. Bom fim de semana.